Nesse vídeo aqui eu vou fazer um resumo, um pequeno resumo da história da seleção da Dinamarca na Copa do Mundo e na Eurocopa, contando dos anos 80 pra cá. E se você é amante do futebol como eu e caiu aqui de paraquedas nesse canal, já te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações, e assim tu não vai perder nada que eu postar aqui. E aqui o tema é sempre futebol de seleções. Bora comigo! Essa história aqui desse vídeo começa na Euro de 84. A minha prioridade vai ser aqui a Copa do Mundo. Só que eu preciso te contar que em 1984, na Euro da França, que a França ganhou inclusive, né? A Dinamarca montou a base que consagrou essa seleção na Copa de 86, 2 anos depois. E a seleção só caiu nessa Euro na semifinal para a Espanha nos pênaltis. Por pouco não disputou uma grande final de competição. E aí lá no México foi que surgiu a verdadeira Dinamáquina. A seleção caiu no grupo E, ao lado da Escócia, do Uruguai e da Alemanha. O técnico era o Sepp Piontek, e alguns jogadores chamaram muita atenção naquela edição. Entre eles o Elkjær Larsen, né? E Jesper Olsen, o Lerby, que era o capitão, e o Golden Boy Genius, o Michael Laudrup, que depois jogou no Barcelona com o Romário, arrebentou. Um jogadoraço mesmo, craque de bola. A Dinamarca venceu a Escócia por 1-0, até aí normal, mas na segunda rodada, olha, meteu um 6-1 no Uruguai para deixar os uruguaios tontos até hoje. Essa foi a maior derrota, a maior goleada sofrida pela Celeste na história das Copas. E aí depois ainda pegou a Alemanha Ocidental e meteu logo 2-0 e fechou com chave de ouro a fase de grupo, chamando a atenção de todo mundo. E essa foi a apresentação da Dinamarca na história da Copa do Mundo, a Dinamáquina. Mas aí a seleção deu mole, cochilou, até abriu o placar contra a Espanha nas oitavas de final, mas depois tomou uma reviravolta e levou uma goleada de 5-1 e assim voltou para casa, não sei se felizes ou tristes. E depois dessa campanha para lá de extraordinária, né, que chamou a atenção de todo mundo, a Dinamarca foi disputar a Euro de 88, conseguiu se classificar, mas na fase de grupos sofreu 3 derrotas em 3 jogos. E como se não bastasse, ainda ficou de fora da Copa do Mundo de 90. Perdeu a vaga para a Romênia na última partida, sofreu uma derrota fora de casa por 3-1. Para piorar ainda, a seleção não conseguiu se classificar para a Eurocopa de 92. E o craque, o maior jogador, Michael Laudrup, pediu dispensa da seleção. Disse que se aposentou e tudo mais. Mas o que ele não esperava é que a vaga para a Euro caísse no colo da Dinamarca, como seleção convidada na edição que foi disputada na Suécia. Isso porque a Iugoslávia, que se classificou para essa Euro, não pôde jogar por conta dos conflitos que estavam rolando por lá. E como punição, assim como a Rússia sofreu, agora para essa Copa de 2022, a Iugoslávia ficou de fora, foi convidada a ser retirada. E a vaga caiu no colo da Dinamarca. E essa história surreal já começa na fase de grupos, porque a Dinamarca caiu no mesmo grupo que a Suécia, que a França e a Inglaterra. E conseguiu avançar de fase junto com a Suécia, deixando França e Inglaterra de fora. A semifinal, um dramático 2-2 com a Holanda. E a vaga para a grande final veio nos pênaltis. E na final enfrentou a Alemanha e venceu por 2-0. A Alemanha que tinha acabado de ser tricampeã na Itália, em 1990. Os gols foram do John Jansen e do Kim Wilford. Um título pra lá de inesperado e surpreendente. Uma seleção convidada acabou se tornando a campeã. O técnico era o Richard Nielsen e alguns jogadores de destaque. Um deles foi o Peter Schmeichel, goleirão, né? Um dos melhores dos anos 90. Brian Laudrup, que era irmão do Michael Laudrup. Já que o Michael desistiu, o Brian foi no seu lugar e manteve o nome da família na seleção. E depois desse título aí, a seleção da Dinamarca ficou de fora também da Copa de 1994 nos Estados Unidos. Perdeu a vaga para a Espanha. Aliás, perdeu a vaga para a Irlanda, só que perdeu o último jogo para a Espanha de 1-0. Em 1996 conseguiu a vaga para a Eurocopa na Inglaterra, mas ficou na fase de grupos mesmo. Então a Dinamarca precisava voltar a fazer uma campanha digna, de honrar o seu nome e seu apelido de Dinamáquina. Foi aí que apareceu a oportunidade de ir para a Copa de 98 na França. E a seleção conseguiu ir. E olha, fez uma campanha bem bacana. Lá no grupo C, encarou a Arábia Saudita, venceu por 1-0, empatou com a África do Sul, um tropeço, e perdeu para a França na última rodada por 2-1. E conseguiu a vaga para as oitavas por causa de um tropeço da África do Sul com a Arábia Saudita. Senão já teria perdido a vaga ali. Foi para as oitavas de final e encarou a Nigéria, que tinha sido campeã em 96 das Olimpíadas, e a base da seleção olímpica foi a da Copa do Mundo, e que foi primeira colocada no grupo D, eliminando a Espanha, ainda na fase de grupos. E a Dinamarca se impôs ali, meteu 4-1 e conseguiu a vaga para as quartas de final para encarar quem? O Brasil. E foi um jogaço aí nas quartas de final, dos melhores jogos daquela Copa. Terminou
com vitória brasileira por 3-2. Os gols do Brasil foi do Bebeto, 2 do Rivaldo. O Rivaldo, aliás, fez uma partidaça nesse dia, ao contrário do Roberto Carlos, que entregou o segundo gol aí para o Brian Laudrup. O primeiro foi do Jorgensen, logo aos 2 minutos de jogo. Alguns jogadores aí, além do Peter Schmeichel, que também estava na Euro de 92, goleiraço, capitão. Tinha também o Thomas Elved, o Sand e Jorgensen, que fez o gol aí no Brasil. O Michael Laudrup voltou a fazer parte do cenário da seleção da Dinamarca e o seu irmão Brian Laudrup também. Mas aí a Dinamarca deu mole, foi até para a Euro de 2000 e sofreu 3 derrotas em 3 jogos e ficou na fase de grupos. Mas aí eles queriam dar a volta por cima e por isso conseguiram a vaga para a Copa de 2002, lá no Japão e na Coreia. A seleção caiu no grupo A, que tinha a França, que era a seleção que estava amedrontando todo mundo. Tinha sido campeã em 98, campeã da Euro, da Copa das Confederações, ganhava tudo. Tinha uma geração top. Tinha também a surpresa Senegal, que já bateu a França logo na estreia. Além disso, tinha o Uruguai. A Dinamarca venceu o Uruguai logo na estreia também. Em seguida, empatou com o Senegal e, por fim, derrotou a França na terceira e última rodada. Mandou os franceses de volta para casa e foi com moral na liderança para as oitavas de final. Mas aí apareceu a seleção inglesa do David Beckham, Michael Owen, aquela galera toda, e o sonho dinamarquês de voltar, pelo menos a figurar entre as 8 melhores seleções do mundo, caiu por terra, sofreu uma derrota de 3-0. O próximo desafio dos dinamarqueses era a Euro de 2004 em Portugal. A seleção até avançou da fase de grupos, mas parou diante da República Tcheca, que era uma seleção top, nas quartas de final. Em seguida veio uma fase terrível para a Dinamarca. Ficou de fora da Copa do Mundo de 2006 na Alemanha, perdeu a vaga para a Ucrânia e a vaga na repescagem para a Turquia. Em seguida também perdeu a vaga na Euro de 2008 para a Espanha e para a Suécia. Finalmente conseguiu se classificar para a Copa do Mundo de 2010 na África do Sul, mas era melhor até não ter ido, né? Pararam na fase de grupos. Olha, isso nunca tinha acontecido com eles até então, em uma Copa do Mundo. Caíram no grupo que tinha Holanda, Camarões e o Japão, e a eliminação foi justamente para os japoneses. Levaram de 3-1 com o show do Honda, hein? Foram para a Euro de 2012, conseguiram ir, mas a zica estava brava. A seleção parou na fase de grupos de novo. E como se não bastasse, perdeu a vaga para a Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil. Perdeu a vaga para a Itália, até aí tudo bem. Mas também perdeu a vaga para a repescagem. Ficou até em segundo no grupo, mas tinha que atingir uma certa pontuação para conseguir pelo menos ir para a repescagem, e a zica continuava. E mais uma vez ficou de fora de uma grande competição. A Dinamarca andava sumida do cenário do futebol. Perdeu a vaga para a Euro de 2016 na repescagem para a Suécia. Perdeu o primeiro jogo fora de casa por 2-1 e empatou em casa em 2-2 com o show do Ibra, que meteu os 2 gols e levou a Suécia para aquela Euro. Daí então a Dinamarca queria voltar para o cenário, e isso conseguiu se classificar para a Copa de 2018 na Rússia, que apareceu com uma boa geração que prometia. A vaga veio na repescagem, empatou com a Irlanda em casa 0-0 e na volta meteu um 5-1 absurdo fora de casa, e a vaga veio sem contestação. Na Copa, com jogadores aí como Kasper Schmeichel, filho do Peter Schmeichel, um outro goleiraço, né? Com o Kjaer, o capitão, o Delaney, o Poulsen, o Crondelli e até o Eriksen. A seleção até avançou na fase de grupos, que tinha a França, a Austrália e o Peru. Mas aí parou nos pênaltis para a Dinamarca e teve chance de matar o jogo, hein? E aí foram para a Euro. A Dinamarca voltou a figurar no cenário, finalmente. Voltou para a Euro de 2020-21, né? Foi disputado em 2021 por causa do vírus aí que tomou conta do mundo. Com uma ótima geração, a seleção teve que lidar com um episódio dramático, que foi o mal súbito que o Christian Eriksen sofreu no meio do jogo ali, com bola rolando. Assustou a todo mundo, mas graças aos médicos e graças a Deus ele se recuperou, foi atendido a tempo e voltou a jogar futebol. Claro que ele não voltou a disputar aquela Euro. A Dinamarca nesse jogo aí perdeu para a Finlândia de 1-0. Perdeu no jogo seguinte, mas conseguiu a vaga ao vencer a Rússia na última rodada, goleando por 4-1 em Copenhague. E conseguiu a vaga mesmo com 3 pontos, né? Ficou em segundo lugar do grupo e foi para as oitavas de final. Bateu o Gales por 4-0, com 2 gols do Dolberg, um do Miley e outro do Bright White, e foi para as quartas de final. Lá passou por cima da República Tcheca, 2-1, até separada na semifinal para a Inglaterra por 2-1. E isso com o gol do Harry Kane na prorrogação, hein? Senão a Dinamarca ia parar na final. Finalmente a Dinamarca, o país, voltou a respirar o futebol e a seleção voltou a apresentar uma boa seleção, candidata à surpresa, a grande surpresa da Copa do Mundo no Catar. Só que era surpresa positiva,
acabou virando surpresa negativa, porque a seleção, mesmo com toda a preparação, com uma seleção muito boa, com o Eriksen de volta, empatou com a Tunísia na estreia, num 0-0 bem feio. Depois perdeu para a França por 2-1 com o show do Mbappé, até aí normal essa derrota. Mas aí perdeu para a Austrália na terceira rodada e deu adeus de maneira vexatória. Ficou entre as piores seleções da Copa do Mundo no Catar. E agora a questão é juntar os cascos e partir para cima das eliminatórias da Euro, que começa já em março. E no seu grupo a Dinamarca terá a Finlândia, a Eslovênia, o Cazaquistão, a Irlanda do Norte e a fraca San Marino. Euro de 2024 vai ser na Alemanha. Olha que eu não pedi o like no vídeo, então eu vou te pedir agora, se você gostou desse vídeo, por favor, deixa aquele like esperto aí. Também já te convido a seguir o nosso Instagram, vou deixar o link aqui em cima, Instagram replay.dascopas. Estamos precisando muito da tua ajuda para fazer a nossa página crescer. Eu vou ficando por aqui, valeu e até a próxima.